E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Não Extravasar, seja bem-vindo aí galera. Galera, estamos com mais uma história pra vocês, né? Estamos com mais uma história pra vocês aí. A história é dos dois garotos, né? De dois garotos que queria pegar a maçã. Não, tava indo pra casa aí com a mãe. E tinha que passar pelo caminho de matos, né? Pelo caminho de matos aí. Aí estava indo, a mãe e os dois garotos estavam indo. E quando viram o pé de maçã, né? Viram o pé de maçã aí. É quando esses dois garotos viram o pé de maçã, foram atrás das maçãs aí, né? Foram atrás das maçãs. Pegaram as maçãs aí, beleza, pegaram as maçãs, encheu a camisa de maçã e na hora de voltar para casa, eles não conseguiram acertar o caminho, aí eles tentaram procurar o caminho, né? Tentaram procurar o caminho para volta para casa. Eles não conseguiram acertar aí. O nome do garoto é, dos dois garotos, Eric e Fernando. Eric e Fernando pegaram as maçãs, eles não conseguiram voltar. Eles foram para outro caminho aí. Eles comeram três maçãs e na ida de voltar, eles comeram mais uma maçã. Aí estava cheio de maçã. Como estava cheio de maçã, Eric e Fernando estava cheio. Eles queriam descansar, né? Queria dar uma descansada. Queria dar descansada aí. Aí achou um lugar lá debaixo de uma árvore aí. Aí ficaram lá, deitaram, né? Ficaram deitados na árvore aí para dar digestão, né? Para dar digestão aí, para comida descer, aí. Eles tinham que descansar primeiro, né? Tinha que dar descansada primeiro aí. A mãe chegou em casa, né? A mãe de Eric e Fernando chegaram em casa e quando a mãe não viu os dois, aí teve que voltar pro mesmo caminho, para ver se os dois estavam lá ainda, Aí a mãe tava voltando aí, né? E não acharam, né? Não acharam os dois. Aí a mãe dos dois garotos avistou o pé de maçã, né? Aí. O pé de maçã tava carregadinho. Tinha maçã verde e tinha as maçãs normal. Aí chegou lá no pé de maçã. Aí ela viu que o pé de maçã tava tudo no chão, né? Aí a mãe já sabia que os dois filhos pegaram a maçã aí e levaram para comer, né? Aí. Aí a mãe viu as maçãs no chão. Eles passaram por aqui, então eles não foram muito longe. Eles não foram muito longe, né? Aí tinha uma árvore ali. Ele estava perto do pé de maçã, a árvore que eles estavam deitados, estava em frente o pé da maçã, né? A árvore estava lá deitado. A sorte que a mãe avistou, né? Avistou os filhos aí. Os filhos estavam lá deitadinho, tranquilo, sem perturbação. Aí encontrou, aí acordaram, né? Acordou eles aí, filho, finalmente encontrei vocês, finalmente.
Aí levaram pra casa aí, né? Levou pra casa aí os dois garotos, levou pra casa e levaram as maçãs também, né? Levaram as maçãs aí. A mãe falou, pode levar as maçãs, pode levar. Aí levou as maçãs aí pra casa, levou as maçãs pra casa. E os filhos ficaram felizes, né? Que pegou a maçã, levou pra casa. Eles eram pobres, né? Eles eram pobre aí. Eles não tinham muito alimento, Eles tinham que sobreviver pela natureza, aí. Ou pela doação, né? Ou pela doação aí. Eric e Fernando tinham que viver pela doação e as comidas da natureza, ou então as pessoas da comida aí. Aí Fernando e Eric levaram a maçã pra escola, aí. O dia da escola era de lanche bom, né? Cada um levava um lanche bom. Cada um levou pizza, levou doce, levou tudo, velho, levou tudo que tinha direito, de lanche gostoso. Aí só Eric e Fernando que levou a maçã. Aí os professores não entenderam o porquê Eric e Fernando levou a maçã. Aí eles dois falaram a verdade, né? Falou a verdade aí. Na nossa casa não tem comida, a gente tem que se virar com o que tem, e não tem muito recurso em casa, a gente tem que fazer o que tem lá. A gente sobrevive da natureza, aí. Falou toda a verdade. Aí todo mundo começou a chorar, né? Falando a verdade lá. Os professores também quase choraram, né? Quase chorou. E a escola queria ajudar, né? Ajudar eles na roupa, na comida. Aí a escola pegou pra ajudar, né? Aí comprou roupa, comprou comida, comprou tudo que tinha direito. Aí foi lá conhecer a casa deles, né? A casa deles era simples, né? Não tinha muita coisa, né? Tinha um quarto, tinha dois quartos, né? Um quarto do filho, o quarto dos filhos, né? E o quarto da mãe, dois. Aí os dois dormiam no beliche. E a casa era apertada, né? E a mãe não tinha muito. Ela não manjava fazer comida. Eles comiam o que tinha, né? Mas de comida assim boa, eles não chegaram a comer, velho. Eles tinham que sobreviver da natureza. A mãe e Fernando e Eric tinham que sobreviver aí. Aí a escola ajudou lá, aí contratou uma faxineira, né? Uma faxineira lá pra arrumar a casa, uma cozinheira pra fazer as comidas gostosas, né? A escola tava pagando tudo aí pra fazer as comidas, comprar coisas, tá fazendo tudo que tinha direito. Aí Fernando e Eric ficaram felizes aí. A mãe dos garotos também ficou feliz que a escola tava ajudando aí fazer a comida, fazer as comidas e na roupa também. Fernando agradeceu, a mãe agradeceu aí pela comida e essa foi a história, galera. Essa foi a história aí. E depois disso, Eric e Fernando não levaram mais maçã, né? Pra escola, só levaram comida da boa aí.
ficou assim. A história ficou desse jeito aí, a história. É isso aí, galera. Se essa história ficou boa,